a gente acaba sendo mais sugado, né? Então é um meio que a gente tem muitas trocas, existem águas, existem ambientes arborizados, mas quando a gente vai para a imersão dentro da energia imanente, às vezes tem pontos ali, como se tivessem alguns pequenos buracos no nosso energossomo, que são preenchidos com esse contato mais direto, principalmente se as pessoas que agora, depois da pandemia, muitos começaram a trabalhar no office, então ficam mais dentro de casa, tocam um pouco o sol, isso também influencia, tem pouco contato com o ar externo, às vezes a casa fica toda fechada, e muito nas telas. Então essa intoxicação, de certa forma, energética, em função dessa falta do ar livre, faz com que haja essa defasagem, e aí quando a pessoa vai para um ambiente de muita natureza, ela sente, às vezes, os 2 primeiros dias até um pouco cansada, né? Depois ela vai se revigorando, e aí não sei se no final da tua viagem você sai melhor, né? Sim, quando eu retornava, voltava assim, maravilhosa, ficava um tempo energeticamente bem. E a pergunta que eu te faço, como você já falou sobre o teu nome, pensei no teu nome que eu ia perguntar, então eu pergunto para você, na parafatologia, na 6ª linha, na 7ª, você fala as paraexcursões em comunexas especializadas na parabotânica e a parabiologia enquanto possível matéria estudada no curso intermissivo. Isso, você tem algum exemplo? Você pode ampliar um pouquinho? Sim. Então, essa questão das excursões em comunex de parabotânica, ou eu chamo de comunex de natureza, são comunex em que não há energias conscienciais, assim, não há pouquíssimas ou quase nulas energias conscienciais, é como se fosse uma ramificação da central extrafísica de energia. É um ambiente que tem muita paravegetação, assim se apresenta, né, pelo menos eu estou falando da minha experiência, e uma outra coisa que eu já conversei com o professor Val na época, mas não há coisas escritas sobre isso, mas é um local em que predomina muito a energia imanente, propriamente dita, como um ambiente revitalizador, mas não necessariamente é a central extrafísica de energia, mas é como se fosse um braço, uma ramificação. Então, de experiência que eu já tive, por exemplo, antes de eu renascer, eu tenho uma lembrança que eu estava no período intermissivo, ali eu já estava prestes a ressomar, parecia. Eu tinha um paravisual de uma criança, de mais ou menos uns 7 anos, muito parecida como eu era quando criança. E eu sentada num local meio flutuando, assim, como se fosse de comunex de natureza, que não tinha ninguém, eu estava completamente sozinha, entre aspas, assim, era a minha sensação, mas absorvendo energias imanentes daquele local. Então, é um local muito revigorante e que lembra muito, claro, né, as suas proporções cinematográficas, o Avatar, né, naquele local ali, mas não com tantos coloridos, mas também eu penso que o roteirista do Avatar visitou alguma comunex, né? Porque eu pelo menos conheço muita coisa porque ele apresenta muitos detalhes muito assim ricos da gente parar para pensar, né? Então, principalmente o primeiro filme que foca muito nessa questão mais da botânica